Olá a todos, bem-vindo ao podcast Divisão Econômica. Hoje estamos aqui com o Dr. Ricardo, doutor em agronegócio, vindo para conversar um papo de educação financeira. Eu estou aqui com o meu co-host Lucas, colega meu, e eu queria perguntar para o senhor mais ou menos por que as pessoas têm essa dificuldade em saber onde gastar o dinheiro, como manejar, como lidar com essa renda dela. Olá, Matheus. Olá, Lucas, pessoal que nos assiste. Bom, primeiramente, nós não temos uma base formativa muito grande sobre finanças, né? Se você olhar na grade das escolas do ensino médio fundamental, nós não temos implantadas, são pouquíssimas as escolas que implantam, né, em seu cronograma a educação financeira para as crianças, tá? Então, assim, já é uma dificuldade muito grande ensinar matemática para crianças. Então, são poucas as pessoas que de fato gostam, se interessam muito pela matemática. E finanças e matemática, elas estão ali interligadas, né? Então, para você cuidar, controlar de dinheiro, para você saber quais são as melhores opções, o quanto gastar, o quanto, né, ganhar, um orçamento simples e básico, você precisa ali de algumas questões básicas da matemática. Então, acho que primeiramente é uma questão cultural. Nós não temos uma cultura de incentivo a investimentos, de incentivo à prática mesmo de entender e aprender sobre finanças. Se a gente fizer um paralelo com os Estados Unidos, por exemplo, lá o pessoal utiliza muito, desde cedo, né, a aquisição de ações. Muitas empresas, muitos pais, já quando seus filhos nascem, já compram, enfim, conjuntos de ações diferenciadas para fazer uma espécie de prevenção para o futuro. Então, acho que a grande questão é mesmo cultural. Nós não somos treinados ou não somos ensinados a cuidar do nosso dinheiro. Nesse ponto, o senhor tem razão, porque o senhor trouxe o exemplo dos Estados Unidos em relação ao cultural, que, tipo, a gente não toca muito no assunto dinheiro quando é em casa, desde pequeno. A gente sempre tem exemplos na série de TV, filmes e afins. A relação dos Estados Unidos da criança com o dinheiro. A criança já tem aquele incentivo empreendedor, já come com a bancada de limonada, entregando jornal, essas coisas assim, que a gente vê uns exemplos mais clássicos. E já ou das crianças que têm de uma família com mais renda, já com aquele negócio da mesada, da criança já aprendendo a manejar o dinheiro, que não é uma cultura que a gente vê muito aqui no Brasil, né? Não, com certeza. Então, assim, de novo, né, é uma questão muito cultural. No Brasil, nós somos muito consumistas e nós não somos poupadores, né? E com a poupança, o próximo passo seria o investimento. Então, assim, a gente de fato precisa mudar a cultura de base, ou seja, trazer mesmo para as escolas do ensino médio fundamental um pouco mais de educação financeira para que no futuro, né, posteriormente, 10, 15, 20 anos depois, a gente consiga mudar um pouquinho essa cultura. Lembrando que se a gente for para o mercado financeiro, existe uma infinidade de produtos financeiros, né, investimentos, renda fixa, renda variável, que podem, no longo prazo, beneficiar as pessoas, né? Só que para isso a gente precisa primeiro controlar o orçamento, né, não gastar mais do que ganha, para depois, com a poupança, realizar os investimentos no futuro, para colher frutos a longo prazo. Outra questão que é interessante falar é justamente essa questão do prazo. Hoje em dia a gente tem uma população que é muito imediatista, né? Todo mundo quer ficar milionário amanhã. Sim. E, na verdade, isso raramente acontece. Então, investimento, poupança, educação financeira é um trabalho, é um esforço, uma disciplina de longo prazo, para não dizer longuíssimo prazo. Sim, sim. Eu não tive a chance de me apresentar ainda, então eu sou o Lucas, sou aluno do segundo ano do curso de Economia. Estou aqui apresentando também o podcast junto com o Matheus. Eu reparei na resposta do senhor, a última, quando o senhor comentou a questão do consumismo no Brasil. Então as pessoas têm a mania de gastar mais do que ganha. E aí isso me faz perceber uma coisa: existem muitos erros que as pessoas cometem quando se fala de educação financeira. Então, às vezes a pessoa até tem a boa intenção de querer guardar dinheiro, de investir, ou o mínimo possível. Mas ela comete pequenos erros que atrapalham, que dificultam ela que ela consiga atingir seu objetivo. Na opinião do senhor, quais são os principais erros que as pessoas cometem no que tange à educação financeira? Acho que, inicialmente, o principal erro é a falta de controle. Então, como eu sei
aonde eu gasto, o que eu gasto, quanto eu gasto. Eu preciso minimamente controlar o meu orçamento. Uma planilha, um caderno, uma agenda, um aplicativo, tanto faz a forma como você vai controlar. Mas eu preciso ter um controle de quanto é a minha entrada, né, o meu salário, quanto eu ganho e qual é o valor total dos meus gastos mensais. E mais, né, detalhar isso, o quanto eu gasto com moradia, o quanto eu gasto com o meu veículo, o quanto eu gasto com alimentação, com roupas, calçados, viagens, etc. Só que quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber alguns detalhes, alguns problemas. E ninguém quer ver, entre aspas, a realidade, que é difícil, né? Nós sabemos que grande parte da população tem uma renda que é média baixa. Tá? E quando você começa a colocar isso no papel, esses problemas vão aparecendo. Então a gente vê de fato que ou está ganhando pouco, ou está gastando muito. Então eu acho que o primeiro momento, que é talvez o mais difícil deles, é você ter essa transparência com o seu próprio orçamento. Então saber exatamente o quanto você ganha e saber o quanto você pode gastar. Se a gente olhar na teoria econômica, nós temos que ter um equilíbrio, né, fiscal, econômico. Então eu não posso jamais gastar mais do que eu ganho. Na pior das hipóteses, eu ficaria no zero a zero. Só que aí a gente tem que trazer à mesa, por exemplo, a questão do crédito. Porque o crédito, né, eu estou adquirindo via cartão de crédito, via um empréstimo bancário, seja lá qual for a forma, um dinheiro que não é meu, que eu tenho que pagar no futuro, né, para uma instituição financeira, seja ela qual for. E isso dificulta ainda mais o nosso orçamento, porque as pessoas usam o crédito como se fosse um dinheiro que já está no bolso, quando na realidade ele não está. E lembrando que assim, aproveitando o gancho, falando de taxa de juros, né? Quando eu contraio aí um crédito via banco, um cartão de crédito que seja, se eu não pago a fatura, a taxa de juros no Brasil é absurdamente alta, né? Então, assim, é sempre um risco você trabalhar com o crédito, porque se você desliza, e basta deslizar uma vez, você já tem um endividamento tipo bola de neve que vai ficar muito mais complicado lá na frente para você pagar. E o Mas problema é que o acesso ao crédito ele tende a ficar cada vez mais fácil conforme as pessoas vão gastando mais, né? Porque a instituição financeira visualiza que aquele cliente ele é um potencial gastador e ele vai querer emprestar dinheiro. Então, naturalmente, as pessoas vão querer gastar mais mesmo, né? Com certeza, né? A É. instituição financeira ela vive de crédito, de juros, de operações bancárias. Uhum. Então, mas cabe a quem, né, fazer o controle? Cabe ao usuário. Então, o usuário não pode chegar, estão me oferecendo um cartão de crédito, eu pego. Aumenta um limite aí sei lá, de 2 mil para 10, 15 mil e a pessoa ganha só 5 mil. Então, assim, você já está à beira do abismo quando você começa a trabalhar com essas variáveis crédito, né? Uhum. Então, tem que partir do usuário. O usuário tem que fazer o seu orçamento, né? Ele tem que saber qual é o limite máximo do seu consumo mensal, semestral, anual, para tentar evitar esse tipo de situação. Mas como que a pessoa ela vai deixar de ter essa dependência do crédito? Que na maioria das vezes a pessoa já conta como crédito como um dinheiro já garantido. Eu sei que eu vou ter crédito ali e eu vou gastar de qualquer jeito porque eu necessito disso. Como que eu deixo de ter essa dependência? Então, esse, na minha visão, é o ponto mais crítico quando a gente fala de educação financeira. Por quê? Porque, de fato, quando eu conto com o crédito, eu posso dobrar, triplicar o valor do meu salário, né? Então, assim, o crédito me possibilita gastar mais. Só que, ao mesmo tempo, isso é um pouco ilusório, porque, assim, se eu gasto mais do que realmente eu ganho, né, e quando eu compro lá crédito em 10, 12, 15 vezes e eu não faço um controle orçamentário, né, transparente, utilizando uma planilha ou algum aplicativo, alguma coisa assim, eu posso acabar me enrolando no futuro. Porque, como eu disse lá no início, né, nós não fazemos contas, nós não somos adeptos à matemática. Então você não fica calculando quantas parcelas, quantas vezes, quantas compras você fez. Então, esses elementos todos combinados, né, a falta de controle, a falta de afinidade com a matemática, a facilidade no crédito, é um conjunto perfeito para que no futuro a pessoa possa deslizar e ter um problema financeiro, né? Aproximadamente no Brasil hoje, nós temos aí em torno de 60, 65% da população endividada. Então, assim, somando todos esses fatores, nós temos, de fato, um problema de educação financeira.
Aí você vai me perguntar, mas como é que a gente então melhora isso? Como é que a pessoa consegue sair dessa dependência do crédito? É doloroso, porque primeiro você tem que parar de gastar, É baixar o nível de consumo. abaixar o nível de consumo, dar um passo atrás. E ninguém quer dar um passo atrás, porque é difícil, é demonstrar fraqueza, É reconhecer que não tem capacidade. é reconhecer que eu falhei, não é? Então assim, mas é o primeiro passo correto, é se livrar do crédito. Ou encontrar uma renda extra, né? Você trabalhar um outro período, trabalhar em outra atividade, trabalhar com mídias sociais, com redes sociais, Buscar outra fonte de renda. buscar outra fonte de renda. Se você necessita melhorar a sua fonte de renda, busque uma fonte de renda que seja real, não um crédito, né? Claro que existem situações e situações, né? Cada um tem uma particularidade diferente do outro. Mas o ponto inicial seria justamente o nosso tema, a educação financeira. Então, eu preciso me organizar financeiramente. E quanto mais cedo, quanto mais rápido eu tiver esse tipo de contato, melhor no futuro dessa pessoa. Então, pense numa criança que aos seus 10 anos, ela já entende um pouco a sistemática do dinheiro, da moeda, né? Que ela precisa só gastar aquilo que ela ganhou e vice-versa. Mesmo que o ganhou dela seja uma mesada ali que o pai deu para ela se divertir um pouquinho, para comprar algumas coisinhas. Então você vai criando uma cultura nessa pessoa. Você vai criando um hábito nessa pessoa, que com certeza, fazendo isso durante 10, 12, 15 ou 20 anos seguidos, ela vai incorporar. Então o hábito da educação financeira ele não vem de um mês para o outro, de um ano para o outro. Não, é um projeto a longo É um prazo. projeto a longo prazo. Então nós precisamos entender que seria muito viável e muito interessante se a gente transmitisse aos alunos, né, do ensino médio, por exemplo, noções básicas de educação financeira, né, para que a criança possa, com o caminhar, com o passar do tempo, absorver e transformar isso em hábito. E aí você evita esses deslizes futuros. Ah, o banco vai te oferecer um cartão? Você fala, não, mas para que eu preciso? Eu não preciso desse cartão. Né? O comércio está te oferecendo 70% de desconto num produto qualquer, você vai pensar duas vezes, mas será que eu preciso adquirir esse produto? Será que é vantagem só porque está com desconto de 50%, 60%, 70% no preço? Então você começa a pensar de um jeito diferente. Você deixa o imediatismo, né, o consumismo imediato e passa a ter um racionalismo maior na tomada de decisões. Eu não sei se seria o caso comentar aqui. Você falou que a educação financeira, né, ela seria um projeto a longo prazo. Sim. Realmente eu visualizo ela como sendo um projeto a longo prazo, mas eu visualizo as soluções, não, como eu poderia dizer? Eu visualizo o prêmio do que se ganha com a educação financeira a sim. longo prazo. O- Mas eu acredito que a educação financeira ela deve ser começada sim no curto prazo. Porque quanto mais tempo a pessoa demora a enxergar que ela tem problemas financeiros ou que ela não consegue, pelo menos não sozinha, gerir as próprias finanças, mais tarde ela vai conseguir resolver o próprio problema financeiro e ainda vai afetar a família inteira. Porque às vezes eu acredito que a pessoa entra numa situação financeira difícil e ela acaba dependendo da ajuda de outros familiares que às vezes estavam com a vida resolvida e acabam tendo que entrar em dificuldade para poder ajudar quem não teve um controle. Sim. Entendeu? Porque o problema financeiro acaba sendo um problema familiar, estrutural que afeta as pessoas ao seu redor, não só Exato. você mesmo. Exato. Com certeza, com certeza. É interessante frisar também, já que estamos falando de educação financeira, que o mercado financeiro em si é como se, vamos fazer um paralelo, é como se fosse um supermercado, um hipermercado. Existem inúmeros produtos financeiros, com taxas diferentes, com prazos diferentes, com propostas diferentes, né? E vamos pensar que a poupança, né, o ato de guardar dinheiro, seja só o pãozinho, está lá no fundo do supermercado, no setor da padaria. Então, você entra para buscar o pãozinho, mas quando você volta, você já pegou outros elementos ali, até que você vai ao fundo do supermercado e volta lá para o caixa. Então, o mercado financeiro, ele tem uma infinidade de produtos, né? Então, você precisa apenas ingressar fazendo a compra do pãozinho. Inevitavelmente, você vai acabar se interessando pelo mercado, você vai acabar conhecendo novos produtos,
né? Novas rentabilidades, e aí você começa a diversificar, né? Lembrando que uma das premissas, né, de qualquer investidor é a diversificação dos seus investimentos. Então a gente precisa ter isso em mente, que eu preciso começar a aprender aos poucos as características de um produto de renda variável, de um produto de renda fixa, de um produto um pouco mais arriscado, talvez um derivativo, né, para compor aí um portfólio de investimentos que seja bem variável e que te traga rendimentos a longo prazo, né? Ninguém vai começar a investir hoje para amanhã, um mês, 2 meses depois, ter um rio de dinheiro ganho em forma de juros. Então é uma construção, de novo. Da mesma forma que você constrói o hábito de educar financeiramente, você também tem que construir depois um segundo hábito na linha dos investimentos, né? Para trazer Seria o próximo passo, né? seria o próximo passo, para trazer a tão sonhada saúde financeira, né? Que todos almejam no longo prazo. Eu acho que o senhor está falando a questão de investimento, né? Quando a gente fala de investimento com as pessoas, muita gente às vezes até entende que é importante. De tanto ver nas mídias e falar, etc., as pessoas veem que realmente é interessante. E começam. Eu tenho amigos meus que já me pediram ajuda, perguntaram: eu quero investir, vou comprar uma ação tal. Aí a pessoa vai lá e compra. Ela não continua fazendo esses investimentos e ainda perde dinheiro algumas vezes. Daí ela vai e fala assim: mas isso aqui não dá certo, fala que tem que fazer, mas não dá certo, tô perdendo dinheiro. Aí a pessoa acaba perdendo essa vontade que ela tinha no início de começar. Eu acredito, não sei a opinião do senhor, que o ideal seria que antes da pessoa investir, começar qualquer tipo de investimento, seria ela entender a vida financeira como a gente já está falando. E eu acredito que a melhor forma de entender a vida financeira seria através da criação de um orçamento bem estruturado. O senhor poderia dizer para a gente se o senhor concorda, primeiramente, e se sim, como o senhor visualiza a melhor forma de estruturar um orçamento para então, através dele, conseguir investir? Perfeito. Não, claro que eu concordo. Porque primeiro você tem que querer fazer, né? O que a gente viu no período pandêmico? Um aumento exponencial do número de pessoas investindo. Justamente por causa da propagação das mídias, né? Muitos vídeos, muitas propostas, né, de ganho rápido e fácil. Então as pessoas compraram mesmo essa ideia, né, a partir aí de 2020 em diante. Então houve um crescimento muito exponencial. Só que assim, as pessoas buscam, como eu disse lá anteriormente, um lucro rápido. Se está todo mundo investindo, eu vou investir, eu vou ganhar dinheiro. Só que não é bem assim, porque falta estrutura. Se você não tem a estrutura, né, se você não tem a base sólida, se você não tem já um orçamento programado e equilibrado, dificilmente você vai ter sucesso na segunda fase. Porque em algum momento, o que você possivelmente vai fazer? Não, eu tenho lá um investimento que eu fiz, mas o meu orçamento ainda está meio sofrido, né? Você vai resgatar. E investimento, se você resgata em um momento não muito favorável, você resgata no prejuízo. Então, tudo é uma engrenagem que precisa estar muito bem sincronizada, né? E, de novo, a base é a educação financeira. Investir em algo que você não sabe nem o que é, para que serve, como é o comportamento desse produto, Só porque outro está falando? só porque alguém diz que ganhou muito dinheiro fazendo isso, não é uma boa estratégia. Então, uma boa estratégia é conhecer os produtos, né? Eu sempre digo para vocês, né, para meus alunos, como é que eu sei que um produto financeiro é melhor que o outro? Só pela divulgação do portfólio, só pela propaganda? Esse paga 15% de juros, aquele paga 14%, então 15 é maior que 14%, opa, já escolhi. Não é bem assim. Eu preciso calcular, eu preciso comparar. E aí entra a matemática, né? Eu preciso, de fato, ver as características que estão nas letras miúdas. Qual é o prazo de investimento? Qual é a taxa de juros real, né, descontada aí a inflação? Qual é ou quais são os custos para fazer esse investimento? As taxas que eu vou ter que pagar? E isso tem variação de investimento para investimento, às vezes muito grande, né? Eu tenho que pagar, por exemplo, imposto de renda. Tem produtos financeiros que cobram imposto de renda, tem outros que são isentos. Então, tudo isso tem que entrar na matemática, na conta, para a gente definir quem é melhor que quem, né? Para onde, para que caminho eu vou. E eu
digo e repito, existe uma infinidade muito grande de produtos financeiros, cada um com sua particularidade, peculiaridade, tarifas diferentes, taxa de juros diferentes. Então a gente precisa conhecer um pouco esse universo. Ah, mas é muito complexo. É importante iniciar. Lembra do pãozinho? Se você não for lá no fundo do supermercado comprar o pãozinho e voltar, você nunca vai começar a entender esse mercado de fato. Então a gente precisa compreender produto a produto e iniciar sempre pelo que é mais simples, mais fácil, menos arriscado. Né? Você também não vai colocar lá na roleta e fazer um investimento de muito risco, porque a chance de perder tudo é grande, se você não sabe o que você está fazendo. Então, de fato, a gente precisa dessa base, né? Desse conhecimento, entender esses processos todos para que a gente tome decisões mais assertivas. Já que o senhor está falando sobre investimento, eu acredito que é normal dentro de qualquer tipo de investimento que seja, a pessoa ela criar metas. Então, eu acredito que elas são importantes para até mesmo planejar qualquer objetivo que a gente tem. Então, seja a liberdade financeira, seja investir para fazer uma viagem, seja investir para fazer alguma coisa. O senhor consegue visualizar, na verdade, o senhor não, como o senhor conseguiria visualizar essa criação de metas na área de investimentos, ou até mesmo nem investindo, que seja a pessoa não quer investir, eu quero guardar dinheiro para poder fazer o que eu quero. Como o senhor visualiza essa questão? Eu acredito que objetivos e metas são importantes para a nossa vida cotidianamente, né? Então, assim, todos nós almejamos uma melhoria da nossa condição de vida. Então, eu quero uma casa melhor, eu quero, sei lá, me alimentar melhor, eu quero um carro melhor. Então, metas e objetivos são muito importantes para que isso possa nos mover. E aí, de novo, né, trazendo para a economia, o ser humano se move a incentivos. Então, dê incentivos ao ser humano e ele vá produzir para alcançar esses objetivos, né? Então, nós precisamos ter, sim, metas e objetivos. E eu visualizo isso da maneira mais simples possível. Se você coloca uma meta muito irracional, eu quero uma Ferrari, 2 milhões de reais. Cara, isso está muito distante da realidade da maioria dos brasileiros, né? Então, dificilmente eu vou alcançar uma meta dessa. Então, as metas precisam ser palpáveis, precisam ser realmente alcançáveis, né? Para que no futuro, curto, médio e longo prazo, você consiga cumpri-las adequadamente. E sempre que você cumprir uma meta, é óbvio, você estipula uma meta posterior, né? De novo, curto, médio e longo prazo. Você pode ter uma meta inicial de realizar a poupança, né? Não tem problema nenhum, você vai lá, começa a guardar o seu dinheiro na poupança, enquanto você aprende o conteúdo inicial do mercado financeiro. Posteriormente, já tem um volume satisfatório na poupança, você pode transferir isso, já adquiriu o conhecimento, você pode transferir isso e começar os seus investimentos. Então são metas, né? Eu posso começar os meus investimentos de maneira mais segura, comprando renda fixa, né? Eu sei o quanto eu vou receber com o passar do tempo, não preciso me arriscar muito, enquanto você vai aprendendo a renda variável. E assim sucessivamente, né? E depois você pode até colocar metas com valores. Não, eu quero X reais na renda fixa, eu quero X reais na renda variável, eu quero X reais dolarizando o meu capital, e aí você vai evoluindo com o passar do tempo. O mais importante disso tudo é o hábito. Eu preciso ter disciplina, eu preciso entender que às vezes eu tenho que abrir mão do consumo imediato em prol do meu consumo futuro ou de um consumo futuro melhor. Dando esse papo de primeiros passos, eu só quero perguntar pro senhor, tipo, suponhamos que sou uma pessoa que recebe um salário mínimo, 1.500 ali, eu já tenho a conta de água, conta de luz, aluguel, comida e outras despesas mais que tomam grande parte do meu dinheiro. Eu que sobra pouco dinheiro, como que eu começo a investir? Como que eu começo a ter esse hábito? Sendo que já sobra tanto pouco dinheiro que eu já reservo para o meu lazer. Eu me privo daquilo e já começo a investir, ou guardo esse dinheiro e depois começo a buscar conhecimento antes de começar a investir. Qual que o senhor já falou que tipo, o primeiro passo é buscar o conhecimento. Só que também tem o fato que às vezes esse conhecimento não está de fácil acesso para a maioria das pessoas. Justamente. Então, assim, primeiro é importante entender que se o meu orçamento é bem limitado, se eu estou na faixa do salário mínimo, né, eu preciso fazer sobrar alguma coisa, senão eu nunca vou investir em nada. Ou, como dissemos anteriormente, eu preciso de uma renda extra.
né, para complementar o meu salário, para que possa fazer sobrar um valor, né, para investir no futuro. O problema é que as pessoas, quando elas ganham uma renda extra, elas gastam tudo também, né? Então, É, assim, nós somos consumistas. Então, quanto maior a renda, provavelmente a pessoa vai melhorar o seu nível de consumo, vai melhorar a sua qualidade de vida, vai buscar outros produtos que anteriormente ela não acessava. Por isso a disciplina é importante. Depois, de fato, é interessante fazer um nível de poupança. A poupança é acessível a todos. Todos que têm uma conta bancária têm uma poupança. Então você pode guardar o dinheiro, tá? Até que você tenha um volume, não precisa ser muito, e aí metas e objetivos entram em cena. Então você vai estipular a sua meta, você vai estipular qual é o seu objetivo. Feito o primeiro passo, que é o controle do orçamento, e depois a constituição de uma pequena poupança, enquanto você vai adquirindo informações sobre os investimentos, você pode entrar na vida financeira através da renda fixa, que é a mais simples de todas. Ah, com quantos reais eu preciso começar a investir? Para falar do investimento mais simples que nós temos hoje, títulos do Tesouro, por volta aí de R$ 40, acho que até um pouco menos, você consegue comprar frações, né, de títulos do Tesouro. Você não precisa comprar uma unidade inteira. Tem vários preços diferentes, vários prazos diferentes. Então você pode comprar aquilo que é, naquele momento, passível para você, fácil para você. E aí, com o passar do tempo, você vai aumentando esse volume de investimentos. É claro que inicialmente, se você está comprando uma fração de um título, o seu retorno vai ser também uma fração daquilo. Tá? Então você não vai visualizar no curto prazo um ganho satisfatório. Então, se eu comprei uma fração de um produto financeiro, a minha parcela de juros será aquela fração proporcionalmente ao preço que eu comprei, ao valor que eu comprei. Mas, de novo, isso é um hábito, é uma cultura que tem que ser implementada na pessoa, ela precisa estar disposta a abrir mão de algumas coisas para que ela no futuro consiga construir uma fatia maior de investimentos, a ponto desses investimentos serem benéficos, trazendo juros mensais, semestrais, anuais para essa pessoa. Quanto maior a fatia do bolo, né, quanto maior o volume de recursos investidos, maior será o retorno. Outra pergunta que eu queria fazer também é sobre a perspectiva de investir para as pessoas mais velhas. Porque geralmente você chega numa idade mais avançada, você já tá com. Você não tá saudável financeiramente, mas você consegue se manter ali. Você não tem essa perspectiva de começar a investir, você não tem essa vontade de começar a investir. O que que levaria a pessoa, tipo, mudar essa chave? Mudar essa dinâmica dela em relação à renda? Infelizmente, no Brasil, né, falando de pessoas mais velhas, nós temos uma situação que é extremamente complicada, né? As pessoas basicamente contribuem a vida inteira para chegar lá no final da sua aposentadoria, muitas vezes ter uma renda, uma aposentadoria que ela é pequena, né? O teto da aposentadoria já não, hoje, né, atualmente já não é assim tão largo, tão grande, tá? Então nós já temos um problema também estrutural. E aí imagina essa pessoa que nunca aprendeu educação financeira, nunca conseguiu poupar, guardar, investir e chega lá no final que tem um salário mínimo como aposentadoria e tem uma despesa médica, porque a idade traz, né, problemas de saúde com o passar do tempo, muitas vezes, que precisa gastar muitas vezes, tá? Então, nós precisamos entender que essa pessoa que chegou lá no fim, entre aspas, né, já com uma idade mais avançada, ela precisará fazer algum tipo de alteração, talvez na sua estrutura financeira, para que ela consiga chegar até o final da vida. É difícil? Claro que é difícil, né? Porque se ao longo da vida inteira ela não conseguiu, será que lá no final ela vai conseguir? Então é muito complexo isso. Normalmente as pessoas se utilizam do crédito, né? Crédito para aposentados, a gente vê aí todas as instituições financeiras, elas fornecem isso, né? Desconto em folha de pagamento, por exemplo. Então é muito complexo, tá? Normalmente as pessoas passam uma aposentadoria difícil. Difícil reverter isso porque não teve O a retorno, base, sim. não teve o hábito, não teve a construção do conhecimento ao longo da vida. Então é muito complicado. Tá? Agora, para reforçar a nossa pauta e o nosso tema de que a educação financeira ela precisa de fato ser construída ao longo da vida. E basicamente ela nunca tem fim, porque os Sim. produtos vão evoluindo, né? O mercado vai evoluindo, então a gente sempre tem que buscar o conhecimento para tentar chegar lá no final da sua vida com
enfim, a sua fatia de bolo, né, os seus investimentos, os seus recursos financeiros guardados, assegurados com o tempo. Eu queria entrar nesse assunto que o Matheus falou, que eu achei interessante, porque senão o nosso público vai ficar pensando aqui que os idosos não podem investir, não conseguem mais ter educação financeira, né? Na verdade, eu queria ver com o senhor o seguinte: o senhor visualiza alguma maneira em que as pessoas que estão, não já aposentadas, mas próximo da aposentadoria, de conseguir, de alguma forma, melhorar a renda que está próximo de chegar, que é a renda do INSS, que tende a ser um pouco mais baixo do que o custo de vida que a pessoa levou a vida toda? E só para deixar claro, tá? Não estou falando que não é possível lá com 70, 80 anos conseguir mudar a situação, né? É claro que é possível. Eu acredito que sempre é possível a gente Mas é difícil. melhorar. É difícil, mas não impossível. Sim. Então, assim, o conhecimento, mesmo que você tenha lá 70, 80 anos, ele nunca é tardio. Você pode construir isso no final, tá? Mas eu acredito que, respondendo a sua pergunta, é importante que a pessoa, em algum momento, tenha esse gatilho da virada. Ela perceba, de fato, que, olha, eu tô chegando já no final da minha vida e o que eu consegui construir de fato ao longo de toda essa jornada, né? Então, é hora de buscar um pouco mais de saúde financeira. Então, de fato, aprender algum possível investimento, nada muito arriscado, nada muito complexo, nada muito, sabe, exorbitante, mas para se manter no básico, para que ele possa construir um pouco melhor a sua renda, para que ele possa ter uma aposentadoria, entre aspas, mais saudável, né? Eu acredito que é possível sim. E, de novo, a porta de entrada sempre é o mais fácil, o mais simples, não é o mais rentável, mas é aquilo que qualquer pessoa, não importa a idade, dos 12, 13, 15 anos até os 95 anos, vai conseguir fazer junto à sua instituição financeira de maneira simples. E como o senhor falou, a questão da idade não importa quando se é criança, se é idoso, né? Acho que é sempre o momento ideal para a pessoa realmente ter o fim de que a educação financeira ela é importante. Mas uma coisa é, é um perigo tanto para quem é jovem quanto para quem é idoso. Para poder encerrar o nosso assunto aqui. Quais são, na verdade não diria quais são, hoje, como o acesso da internet ele ficou muito fácil hoje em dia, como que o senhor visualiza promessas falsas de investimento hoje em dia, que às vezes a pessoa visualiza aquilo no Instagram, isso aqui é bom, eu vou lá e vou fazer. Como o senhor visualiza hoje promessas falsas de investimento? As redes sociais trouxeram muita propaganda, né? E nem todas são de fato verídicas, verdadeiras. Então, o que eu diria? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, se tem lá um carro que custa 100 mil reais e a pessoa está te oferecendo por 50, você vai comprar esse carro? Sem fazer uma verificação óbvia, sem levar ao mecânico, sem levar, sei lá, ao funileiro para ver se o carro não teve algum problema. Não, você vai tentar se cercar de informações para saber se isso é viável ou não, se esse carro de fato, né? Qual é o problema? Por que tão barato? Investimento é a mesma coisa. Se alguém está te oferecendo um produto milagroso, olha, invista aqui no meu produto, compre o meu curso, que você vai ganhar 5 mil reais por mês. Geralmente os vendedores de curso, né? Geralmente sim. Os Então, vendedores de assim, curso. o que você tem que fazer? Fazer a sua verificação. Quem é a pessoa? O que de fato essa pessoa faz? Ela investe na prática ou ela é só uma vendedora de promessas? Então, assim, normalmente eu digo para as pessoas: acreditem em você mesmo, busque você o conhecimento. É mais longo o caminho, mas você não vai ter esse tipo de problema. Você não vai ser enganado facilmente se você construir o seu próprio caminho. Não que você não deva assistir aos vídeos, né, aos podcasts, a todo esse material que está disponível, mas que você tenha que ter um filtro melhor. Né? E, obviamente, lembra lá do comparar? Eu tenho que comparar as informações. Então, o Matheus está me propondo um método, o Lucas está me propondo um completamente diferente. Opa, eu vou assistir os dois e eu vou chegar a um meio termo. Qual dos dois métodos é melhor? Eu não sei, eu preciso destrinchar os dois para poder entender se esses métodos serão benéficos para mim. Ou eu posso pegar partes de cada método e criar o meu próprio. Nada impede. Sim. Até mesmo ver o que faz sentido para a pessoa, né? Claro. Outro assunto que eu queria abordar com o senhor é em relação que, tipo, a gente tá focando muito no indivíduo em si. A gente fala que o indivíduo tem a sua própria renda, tem que buscar esse conhecimento em relação ao investimento, buscar começar a investir para receber sua parte, até mesmo do aposentado, para ter um final de vida mais satisfatório financeiramente.
Mas eu queria trazer mais para a parte do familiar. Como que essa renda da família, como que a família inteira em si pode começar a investir? Tipo, eu e um parceiro, tipo, a gente tá lá e a gente tem nossa própria renda, cada um a sua. Como que a gente transforma essa renda ela tem uma dinâmica diferente quando eu tô com o indivíduo, ou mesmo se a educação financeira se aplica a, a projeções, tipo, sei lá, herança, essas coisas assim. Eu acredito que assim, falando de família, né? Você pode, e seria muito mais fácil, por exemplo, se você engajasse a sua família nesse projeto, nesse processo. Uma coisa é a sua renda, outra coisa é a renda sua, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Então, se a família trabalhar unida, né, ela conseguirá despender mais recursos aos investimentos. Só que aí é um projeto familiar, deixa de ser individual, então todo mundo tem que tem que querer fazer, todo mundo tem que ter a disciplina em fazer, e aí você vai antecipar, né, os seus ganhos. A renda virá com o passar do tempo, com um tempo menor. Uma coisa é você investir R$ 1.000, outra coisa é você investir 5.000, 10.000, 15.000 por mês. Então, quanto maior o volume de recursos, melhor será o retorno e o rendimento no longo prazo. Então, eu acho que é válido, é necessário, né, já que nós temos aí diversas faixas salariais dentro de uma família, mas se a família permanecer unida, ou se o casal permanecer unido, digamos assim, a gente pode obter resultados mais rápidos, né? Então é um projeto que se estende à família, uma, duas, três, 10 pessoas, a um grupo de pessoas, por exemplo, em prol do mesmo objetivo. Queria saber se isso consegue se estender a empresas também. Com certeza, né? Com certeza, tudo aquilo que a gente fala sobre educação financeira no espectro físico, a gente pode transferir isso para o espectro de uma pessoa jurídica, tá? Também temos que ter um equilíbrio orçamentário, também temos que ter sobra de capital para que a gente transfira os investimentos, né? Ou para outros projetos ou para o próprio mercado financeiro em si, tranquilamente. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante das questões de educação financeira. Eu, assim, bastante, mas muito longe do ideal, né? Porque se a gente for falar sobre educação financeira, eu acho que a gente fica o dia inteiro falando sobre isso e a gente não chega ao fim do tema, mas a gente consegue pelo menos abordar o que todo mundo precisa saber. Eu acho que uma boa forma da gente encerrar aqui o nosso bloco seria o senhor tentando trazer em uma frase curta algo que diga pro nosso espectador aqui qual que seria o primeiro passo, a dica ideal, encontrar o que está errado. Qual que seria a dica ideal? Eu acho que a dica mais simples de todas que eu possa deixar, e talvez a mais importante, é transforme o seu hábito. É o hábito. Se você não tiver o hábito de controlar o orçamento, de investir, de poupar, você não vai fazer nada disso. Então, o Ah, hábito é o mais importante. Temos que criar o hábito, né, de poupança e investimento na população. Só assim você vai conseguir mudar o seu futuro. Entendi. perfeito. Muito obrigado, professor. Foi um grande papo com o senhor. Obrigado, pessoal. Até a Até a próxima. próxima. É. E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso podcast sobre educação financeira. Então, como a gente já veio divulgando há um tempo, a gente está aqui para poder debater vários assuntos como educação financeira, endividamento, inflação, dentre demais outros temas. Então, se vocês querem aprender mais sobre isso, acompanhe a gente e dá like no canal. Então é isso, pessoal. Só gostaria de agradecer aqui aos nossos colaboradores, né, o Agrociência Podcast. Lembrando que esse é um projeto da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, da Unidade Universitária de Ponta Porã. Um projeto da turma do 2º ano de Ciências Econômicas. E é isso. Se inscrevam, deem um like e até a próxima, pessoal.